dando continuidade à grande série que estamos fazendo agora sobre uma filosofia brasileira baseada no livro Arruaças, de Rufino, Simas e Haddock Lobo. O intuito é falar um pouco sobre os processos de subjetivação, os processos de constituição de si, à luz de uma outra lógica que perpassa a nossa existência e que vai ser colocada nesse livro como não exatamente um processo de subjetivação, mas um processo de releitura da subjetivação, que é chamado pelos autores de exubjetivação. E por que tudo isso? Quando a gente pensa naquele sujeito racional, ocidental, europeu, constituído na base, né, da formação desses povos, aquele ser dotado de razão, de proeza, de conhecimento de causa, ele sabe o que ele é, ele conhece o mundo, as ações estão bem concatenadas aos pensamentos, as expectativas estão de acordo com o que acontece. Quando a gente parte, digamos assim, dessa lógica mais fechada, mais quadrada, que não é errada, mas é adequada para a realidade da onde ela surgiu, mas não necessariamente é a melhor para o nosso caso, a gente tem aí um embate. Porque quando a gente transplanta esse modo de constituição do sujeito para um país, para um território, em que existem outras crenças ali sobre o que constitui a pessoa. Essa pessoa é constituída apenas por ela ou por um conjunto de elementos que podem ser humanos e não humanos. Quando a gente considera a presença da morte na constituição do sujeito, quando a gente considera então o papel dos antepassados, o papel da ancestralidade, o papel da natureza, né, do que a gente chama de natureza, dos elementos naturais para a constituição do sujeito, tudo isso fica muito embaralhado, porque a gente não pode mais pensar esse sujeito como um único corpo de um humano e que sabe tudo e que conhece o mundo e que tem as suas ações bem estabelecidas e que ele já sabe as consequências dela. A gente peca nesse sentido ao não levar em consideração todos esses outros elementos que estão presentes aqui no nosso território. Isso é muito forte, a presença dos mortos, a presença dos antepassados, por mais que a gente ignore, nós somos uma sociedade, nós somos uma cultura que acredita, né, juntamente com outras culturas, em outros contextos, como da Índia, como de outros países da América Latina, do Sudeste Asiático. Nós somos uma realidade que sim cultua os mortos. E não só em termos de práticas religiosas, mas em termos das práticas cotidianas. São elementos que perpassam as conversas, que perpassam uma série de questões que envolvem o nosso dia a dia. Isso apenas para a gente ter uma pequena amostra de tudo aquilo que é deixado de lado quando a gente ignora esse fato e vai pensar na constituição do sujeito brasileiro, né? Se é que é possível pensar assim. Mas quando a gente então fala em práticas de subjetivação, e aqui nesse canal eu já falei bastante desse assunto, inclusive, práticas de subjetivação, de constituição do sujeito em meio à sociedade contemporânea, levando em consideração todos os aspectos do capitalismo, do neoliberalismo, da psicopolítica. Falta essa peça para encaixar aí na nossa compreensão do que é de fato um sujeito, ou do que não é, né? Se a gente for olhar segundo essa lógica. Por quê? Porque a ideia de exubjetivação é justamente levar em consideração que qualquer anseio a uma subjetividade conformada, ele tende a ser destruído.
justamente porque a força de entidades, de seres, de forças, né, como Exu e Pombogira, trazem consigo esse poder de desestabilização daquilo que está colocado como posto, né? A gente bem sabe, eu já falei no vídeo anterior, que a rua é o lugar da experimentação, a rua onde vive Exu e Pombogiras, Exus e Pombogiras, a rua é o lugar em que tudo pode acontecer. É o lugar do imprevisível, do inesperado. E a gente tem que estar aberto ao que pode vir a acontecer. Então, se a gente conseguir entender que o nosso processo de subjetivação ele também tem que estar aberto e tem que estar de acordo com uma lógica que não é uma lógica autodeterminada, racional, livre, totalmente quadrada, né? E sim uma lógica mais, talvez, espiralada, o que a gente entra em contato é uma outra forma de pensar a identidade, que os autores vão chamar até de desidentidade, porque a gente começa a se desidentificar com essa figura formada, constituída dentro de uma corrente de pensamento, para pensar, para refletir que o sujeito não é o sujeito do Ocidente, é um outro tipo de sujeito, né, que vive nas ruas. É um outro tipo de vivência quando você está disponível ao acontecimento. Aqui até pegando carona nessa questão do devir, né, que colocam Deleuze e Guattari, mas fazendo jus também aos nossos devires aqui do Sul, que é isso, né? A gente vem depois, né? Se a gente for pensar no processo de ancestralidade, no processo de herança, de formação do nosso povo, a força da ancestralidade, a força de tudo que veio antes é muito forte. Por mais que isso tenha sido destruído, em grande parte ainda sobrevive. A ancestralidade, ela sobrevive e se faz como política cotidiana nas ruas, né? E o que a gente chama de eu, na verdade, a gente tem que honrar quem veio antes, a gente tem que honrar, então, a ancestralidade. E por isso a ideia de subjetividade é um outro conceito que merece revisão, que merece navalhamento, que merece entrar na lógica da pelintração e da exubjetivação, porque a gente tem que levar em consideração as coisas que Exu faz, que é bagunçar, atrapalhar, embaralhar, para que a partir daí ele devolva isso, né? A boca que tudo come, engula e devolva de uma outra maneira. E aí a gente entra novamente na ideia de ginga, né? De lidar com essas dobras, com essas frestas que compõem a nossa existência. Afinal, toda existência, toda subjetividade, ela não como já diria também Deleuze e Guattari, ela é atravessada por multiplicidades. E essas multiplicidades, elas se dão justamente no ambiente das ruas, elas se dão nos fluxos, elas se dão nas trocas, elas se dão na comunicação, elas se dão na constituição diversa e múltipla dos seres, que é o âmbito em que Exu e Pombagira trabalham. Então, não se trata aqui simplesmente de advogar em nome, mas também, é claro, em nome de uma ideia que vá estabelecer um parâmetro do que é ou do que deve ser, né? A possibilidade está aberta. O que é importante é a gente levar em consideração todas essas aberturas
e questionar mesmo o quanto a gente não se protege muito, a gente não quer proteger muito os nossos conceitos dentro de uma zona de conforto conceitual e acadêmico, que ignora totalmente, né, a realidade, que ignora totalmente o papel do dia a dia, o papel das práticas cotidianas na conformação dessas subjetividades. Então, quando a gente for pensar, quem é esse sujeito que trabalha 8, 9 horas por dia e que mora em tal lugar e que vive nessas condições e que pega 2 horas de transporte para estar lá no trabalho e que acorda cedo, que leva marmita. Esse sujeito, por mais que a gente tente conceituá-lo, ele tem que ser lido também por essas lógicas da ancestralidade, por essas lógicas da rua. Assim como todos os outros sujeitos que a sociologia, que a antropologia, mas mais a sociologia, né, sujeitos da ação social, agentes da sociedade, é como se houvesse de fato um véu que é colocado ali que não leva em consideração essas questões, né? O sujeito do capitalismo contemporâneo, consumista, hedonista enfim, a gente parece que fecha os olhos para todos esses atravessamentos. Então, esse texto é de fato uma grande provocação, esse livro, para a gente repensar a forma como a gente tem se colocado enquanto pensadores da realidade social.